Olá, aqui é o Felipe e nessa aula a gente vai criar a aba de listas. Nessa aba a gente vai poder criar e editar novas listas e dentro de uma lista adicionar produtos. Beleza? Vamos para a aula. Beleza, pessoal? Aqui no Visual Studio a gente vai começar criando as classes. Então eu vou criar aqui uma pastinha de listas dentro de Providers. E as listas, ela vai ter o lista e vai ter o produto. Então eu vou começar criando aqui a classe de lista. Então vou criar um arquivo aqui lista.ts e a nossa classe vai ser de nome lista. Uma lista ela vai ter o ID do tipo número e o nome do tipo string. Agora a gente vai criar a classe de produto. Então eu vou criar mais um arquivo aqui de nome produto.ts. Vamos criar a classe. E a classe de produto ela vai ter mais propriedades. Então a primeira vai ser o ID do tipo number. A segunda vai ser o list ID do tipo number, para a gente falar a qual lista esse produto pertence. Agora eu vou ter o categoria ID do tipo number. Categoria nome, que é o nome da categoria, então é string. Vou ter também o nome desse produto, a ordem, para a gente conseguir ordenar esse produto na lista, a ordem é do tipo number. Vamos ter aqui também se o produto já foi comprado, que é o checkbox que a gente vai ter lá, vai ser do tipo booleano, e a quantidade, que é do tipo number. Beleza? Agora a gente vai criar também o serviço de listas, igual a gente criou para o de categorias. Então eu vou criar um novo arquivo aqui de nome lista service. Beleza, pessoal. Então o lista service ele vai ser bem parecido aqui com o serviço de categorias. Então eu vou começar aqui fazendo os imports. Vamos importar o injectable e o database service. Então eu vou copiar lá do de categorias. Agora a gente precisa importar também a classe de lista. Então eu vou dar um import aqui na classe lista. Essa classe lista está aqui na mesma estrutura, então eu dou ponto barra lista. Então aqui agora eu vou criar o serviço. Então a gente tem um export class lista service. Lembrando aqui de colocar o atributo do injectable. E aqui no construtor ele vai receber também o database service. Vou copiar aqui do categoria service. Então eu copio aqui e colo aqui. A gente vai começar implementando aqui também o getAll. Ele vai ser bem parecido lá com o de categorias, então eu vou copiar o código de lá. Vou copiar o código aqui do getAll. Vou colar aqui. E a gente vem fazendo os ajustes necessários. Então o select aqui não é na tabela de categoria, é na tabela de lista. E aqui eu vou ter as listas, que é do tipo lista, também é um array. Agora aqui continua a mesma coisa, a gente vai percorrer os itens encontrados. Eu tenho a linha, só que aqui eu tenho uma lista, do tipo lista. E aqui eu preencho o lista ID e o lista nome. E populo lá o array de listas com a nossa lista criada. Retorno o array de listas. Aqui a mesma coisa, em caso de erro a gente bota no log.
O segundo método aqui também vai ser o método save, que ele é bem parecido lá com o de categorias. Então eu vou copiar ele lá, que vai ser esse método aqui. Só que o nosso save ele não é do tipo categoria, ele é do tipo lista. Então eu vou renomear aqui também. Aqui é lista. Aqui eu verifico se a lista tem ID. Então eu chamo o update passando a lista ou insert passando a lista. Vou copiar também o código aqui de categoria de fazer o insert e o update. Vou copiar os dois aqui de uma vez. Agora eu vou colar eles aqui e a gente vai editar. Então no insert a gente vai receber uma lista do tipo lista. E aqui, ao invés de dar um insert em categoria, eu dou em lista. E aqui é o nome da lista. No update é a mesma coisa. Então eu vou copiar aqui o parâmetro. Vamos dar um update na tabela de lista, alterando apenas o nome, que é o único campo que tem, no ID. Então aqui é lista e aqui também é lista. E agora aqui a gente vai criar o método de remover. Uma lista ela não tem um empecilho de poder remover ou não. Então quando eu remover uma lista, eu automaticamente vou remover os produtos que estão adicionados naquela lista. Então eu vou criar aqui um método public, de nome remove, e eu vou receber por parâmetro aqui o ID dessa lista. Aqui a gente não vai usar o execute SQL, a gente vai usar o comando execute batch SQL, porque a gente vai deletar duas coisas de uma vez. Então eu vou colocar aqui o return this dbservice.execute batch SQL. Aqui a gente vai passar um array de SQLs. Então o primeiro SQL ele vai ser o de deletar os itens daquela lista. Então eu vou escrever aqui, ó, delete from list item where list id igual interrogação, e vou usar o parâmetro aqui do id dessa lista. O segundo comando vai ser o de delete na lista mesmo. Então eu vou só renomear aqui. Então eu deleto os itens da lista e depois a lista. Vou copiar o código aqui de cima, porque em caso de positivo a gente vai retornar true e em caso de erro a gente retorna false e grava lá no log. Beleza, pessoal, o lista service está criado e agora a gente precisa criar o serviço que a gente vai usar para adicionar os produtos na lista e listar os produtos de uma lista. Então a gente vai precisar de criar uma outra classe aqui agora. Mais para frente vocês vão ver o uso dela, que a gente vai precisar agrupar esses produtos por categorias. Então eu vou criar uma nova classe aqui, que vai ser produto por categoria. Então eu vou vir aqui, criar um novo arquivo, vai ser o produto por categoria. E essa classe aqui eu vou importar a classe de produto. E eu vou dar o nome dessa classe aqui de produto por categoria. Produto por categoria. Essa classe aqui vai ter o nome, que vai ser o nome da categoria. E vai ter um array de produtos, que é do tipo produto e é um array. Beleza? Agora vamos criar aqui o serviço de produtos. Então eu vou criar um novo arquivo, vai se chamar produto.service.ts. Então nesse serviço aqui a gente vai ter os imports também. Eu vou copiar os imports lá da lista. Só que aqui não vai ser lista, vai ser produto.
E produto está na pastinha no arquivo de produto. Vou criar uma classe de nome produto service, colocar o atributo do injectable e vou copiar o construtor aqui do lista service, porque vamos receber também o database service. E agora a gente vai criar o método getAll para a gente pegar todos os produtos. Então eu vou criar aqui public getAll e aqui a gente vai receber por parâmetro o ID da lista, porque a gente vai listar os produtos por lista. Então eu tenho aqui o ID da lista, que é do tipo número. A query aqui vai ser um pouco diferente, porque a gente vai, além do produto, a gente vai pegar o nome da categoria dele e a gente vai ordenar essa lista por nome de categoria e depois pelo campo sequência, que é para poder ordenar o item lá na tela, visualmente. Eu já tenho essa query previamente pronta aqui, eu vou copiar o código e vou colar aqui. Então aqui ó, é a query, como você pode ver, eu estou selecionando todas as colunas da tabela de lista e estou fazendo um join aqui com a categoria, para poder pegar o nome da categoria e poder ordenar pelo nome da categoria também e pelo campo sequência. Agora eu vou escrever aqui o código para a gente popular aquela classe. Então eu vou escrever aqui return this.dbservice.execute.sql. Vou passar nosso SQL por parâmetro e aqui o list_id. O list_id ele está sendo passado por parâmetro aqui. No then, a gente vai popular aqui uma lista de produtos. Então, eu recebo o data aqui. E no cat, a gente vai fazer como nos outros e vai apenas colocar o log de erro. Então, aqui eu vou criar um array de produtos. Vou instanciar esse array. E vou percorrer os itens também. Eu vou copiar o código aqui lá do lista service, porque é bem parecido. E aqui a gente retorna os produtos. Então aqui eu vou criar, ao invés de lista, um novo produto. Vou chamar essa variável de produto. E em produtos, nós adicionaremos o produto. Então agora é preencher todas as propriedades. Então eu tenho aqui produto.id é igual a raw.id. Vou duplicar o código aqui e vou em propriedade por propriedade. Agora é o list_id. Depois o categoria ID, que vai ser aqui, ó, categoria ID, categoria nome, que vai ser a categoria nome, depois vai ser o nome do produto, agora a ordem, que é o campo sequência. Agora a gente tem aqui o comprado. Quando a gente salva um booleano no SQLite, ele grava a string no banco true ou false. Então aqui eu preciso comparar se a string é igual a true para poder preencher a propriedade. Por exemplo, então eu tenho aqui a coluna que é a purchase. Não basta eu colocar isso, eu tenho que ver se o valor é true.
E agora aqui a quantidade igual raw.qtd. E é só. Beleza. Agora a gente vai fazer também o save. Vou copiar o save aqui do de lista. E o insert e o update também. Vou colar aqui e agora a gente vai vir modificando. O save, ele vai receber um produto. Aqui também é produto. E no update e no insert é produto. Vou copiar o parâmetro aqui. No insert, o comando vai ser um pouco maior. Então, eu vou criar uma variável aqui do tipo, vai ser de nome SQL, do tipo string, e vou escrever aqui insert into list item as colunas. Então, eu tenho aqui o list ID, categoria ID, name, sequence, purchased e quantidade. E vamos colocar aqui os values, que serão as interrogações que serão substituídas pelos parâmetros. Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas, vão ser 6 interrogações. E agora eu vou criar uma variável aqui de nome dados. A gente vai receber todos os dados aqui do produto. Então eu tenho produto.listID, produto.categoriaID, produto.nome, produto.ordem, produto.comprado e produto.quantidade. Lembrando que aqui tem que ser na mesma ordem que está aqui em cima. Então aqui eu vou passar agora a variável do SQL e a nossa variável de dados. Então, se houver sucesso, retorna true, se houver erro, retorna false. Vamos para o update. Aqui eu também recebo um produto. Eu tenho o SQL aqui de update e também a variável de dados pronta. Eu já vou copiar aqui e colar já para agilizar. Então aqui temos o SQL de update. Em cada coluna, quando o ID é o ID do produto, a variável dados, aqui também na mesma ordem que está aqui, é a ordem que eu coloco os itens na lista. E por último, o produto ID, que é o que faz o where aqui. Então aqui eu vou substituir pelo comando SQL e aqui pela variável dados. E mesma coisa, retorno true em caso de sucesso e false em caso de erro. E agora a gente vai fazer o remove. Vou copiar o código do remove aqui do lista service, que ele vai ser parecido. Só que aqui a gente vai executar um SQL só. Então eu vou apagar um pouco dessas coisas aqui e deixar apenas esse cara aqui, que é o nosso delete from list item, só que agora a gente deleta o ID daquele produto. True em caso de sucesso, false em caso de erro. Então, beleza, pessoal, temos aqui todos os serviços criados. A gente vai registrar ele lá no App Model agora, beleza?
Então aqui no App Model eu vou registrar aqui os dois novos serviços que eu tenho, que é o de listas e o de produtos. Então aqui eu tenho lista service e produto service. E agora registro eles aqui embaixo também. Beleza, pessoal, vou fechar alguns arquivos aqui, que aqui agora a gente vai partir lá para a tela de listas mesmo. Primeiro, para agilizar, eu vou criar o componente de editar uma lista também, igual a gente criou para o de categoria. Então eu vou criar um novo arquivo aqui, que vai ser o edit lista.ts. Aqui a gente já tem um componente de listas. Vou criar o HTML dele aqui também, simples, que vai ser o .html. Para o HTML, por enquanto, eu vou deixar esse código aqui, só que aqui vai ser nova lista. E no edit lista eu vou criar a classe aqui. Então vai ser export class edit lista page. Vou fazer os imports do componente. E vou colocar aqui o atributo do componente. E aqui vai ser edit lista e edit lista.html. Vamos partir agora então lá para o nosso componente de listar as listas. Beleza. Ele vai ser bem parecido também com o de categorias, já que eles têm os mesmos campos. Então eu vou copiar uma parte do código aqui, que eu já sei que é igual, que é o import do NaveController, o import do Toast Service, e a gente tem aqui também o import do serviço lá de listas. Então aqui ele vem lá de listas, lista service, lista service. Vou copiar o construtor aqui também. Só que aqui é lista service. Beleza. Agora eu vou dar um import aqui lá no componente de editar uma lista. Então vou escrever aqui int from. Eu vou sair de uma pasta, vou no edit e vou no edit lista. Aqui é o edit lista page. A gente vai precisar de um outro componente também, que é para quando a gente clicar em cima de um item da lista, ele mostrar ali todos aqueles produtos. Esse componente vai ficar aqui em detail. Eu vou criar ele também, porque a gente vai precisar já criar o método de exibir essa tela. Então eu vou criar aqui um novo arquivo, que vai ser detail lista.ts e o detail lista.html. Vou copiar o código HTML daqui, por enquanto. Vou chamar aqui de produtos, por enquanto. E vou copiar esse código aqui para cá. Só que aqui é detail. Aqui também é detail. E aqui é o detail lista page.
Agora eu vou importar ele aqui também na listagem de listas. Vou importar aqui de detail. Detail. Lista, e aqui é o detail lista page. Vou aproveitar que eu já criei esses dois componentes, vou registrar eles lá no app model também, para eu não poder esquecer. Então aqui eu vou duplicar. Aqui é o edit. E aqui é o detail. Edit. E aqui o detail lista page. E vou declarar eles aqui embaixo também. Edit lista page, detail lista page. Beleza. Voltando aqui para a tela de listas, conforme eu já falei, o código vai ser muito parecido com o de categoria. Então eu vou copiar o código de lá para adiantar também aqui. Vou copiar todos os métodos. Vou colar aqui. O add new vai ser da nossa tela de edit lista. Para editar o item aqui vai ser do tipo lista. Então eu vou precisar importar aqui também a classe de lista. Vou copiar daqui do de cima, que está o caminho melhor. Lista. E aqui eu vou mudar para o edit lista page. Aqui eu recebo também uma lista. E a gente vai mudar a mensagem, que é confirma a exclusão dessa lista. Botão cancelar e o botão excluir lista no nome da lista. Vai chamar aqui também o handle remover itens. Esse cara aqui que ele vai ser diferente. Ele vai receber uma lista, só que ele não tem o can remove. Então eu vou apenas usar esse código aqui e vou ajustá-lo. Aqui é o lista service. Se foi com sucesso, a gente vai remover do array de itens e vai dar a mensagem que a lista foi excluída com sucesso, ou se ocorreu algum erro, a mensagem vai ser ocorreu algum erro a excluir a lista. Como a gente ainda não tem aqui os itens, eu vou copiar ele aqui também, como a gente declarou. Vou adicionar ele aqui. E aqui é do tipo lista. Beleza. Agora a gente vai no load itens. Também é bem parecido. É lista service. Aqui é um array de listas. E caso dê algum problema, a mensagem ocorreu algum erro ao listar as listas. E aqui o nosso método do navController, que é o IonViewDidEnter. Que, repetindo, toda vez que a tela terminar de ser totalmente carregada, ele chama esse método e esse método carrega os itens da lista. Beleza, pessoal? Agora, aqui a diferença, faltou o método para poder listar os itens dessa lista. Então, eu vou criar um método aqui de nome showDetail, em que eu passo qual é a lista.
E aqui também é a mesma coisa do de cima, só que aqui é a tela Detail, Lista Page, e eu passo a lista. Finalizamos aqui o código do componente, eu vou fazer o código do HTML. Beleza, ele vai ser também muito parecido com o de categoria, então eu vou copiar o conteúdo dele aqui. Vou remover o padding. Então aqui é a mesma coisa, a gente vai percorrer na lista de itens, vai ter o botão para editar o item, o botão para excluir o item e o botão de novo. Agora, aqui tem uma pequena diferença, que não vai ser o Ion Item. Aqui a gente vai adicionar um botão. O botão ele vai ser do tipo Ion Item. E no clique dele, a gente vai chamar o método showDetail passando o item. E no nome, a gente vai usar o próprio nome do item. E eu vou remover o de cima aqui. Beleza, pessoal. Está pronto aqui nossa listagem de listas. Agora a gente vai partir lá para o cadastro de uma lista. Beleza? Beleza. Já aqui na tela de editar uma lista, também vai ser muito parecido com o de categoria, já que uma lista ela tem apenas o nome. Então eu vou copiar os imports daqui. E vou substituir o que a gente precisa aqui. Então, aqui para a gente, no caso, é lista, que vai vir lá de listas / lista. E aqui vai ser o nosso lista service, que também vem de listas, lista service. Vamos ter o toast e o ngForm. Beleza? Aqui vai ser a mesma coisa. Eu vou ter o model e um formulário de ID form do tipo ngForm, só que o nosso model é uma lista. Vou copiar o construtor aqui também do de listas, de categorias, e vou mudar aqui para lista service do tipo lista service. O nosso model é uma lista e é exatamente igual aqui. Instancia um objeto, mas se chega uma lista por parâmetro lá pelo navecontroller, o model recebe esse item da lista. Agora a gente vai para o método save. Ele também é bem parecido. Vou colar ele aqui. E a gente chama o lista service. Em caso de sucesso, a gente bota a mensagem lista salva com sucesso. Ou em caso de erro, ocorreu algum erro ao salvar a lista. Beleza, agora a gente vai lá para o formulário. Eu vou abrir aqui o de editar categoria e o de editar lista, porque o de editar lista vai ser idêntico ao de editar categoria. Então eu vou copiar todo o código aqui do formulário, vou adicionar ele aqui. Então aqui, ó, como eu falei, vai ser igual. Eu vou ter um campo nome, que ele vai ser correspondente à propriedade nome do nosso objeto model. O nome do campo é name, então eu boto o mesmo nome aqui e falo que ele é do tipo ngModel, para eu conseguir fazer a validação aqui embaixo. Então a validação eu olho a mesma coisa, se o nome tem algum erro, se o campo já foi modificado, e se a validação aqui é de campo obrigatório, eu exibo a mensagem o nome é obrigatório. E aqui o nosso botão de salvar também é a mesma coisa, deixo ele desabilitado enquanto o formulário não é válido. E ele chama o método save e o nome aqui é salvar. Beleza, gente? Eu vou mostrar para vocês então essa parte lá no emulador. Bom, pessoal, aqui no emulador, ó,
A gente já tem aqui a tela de listas, o botãozinho de adicionar, então eu vou clicar aqui para adicionar uma nova lista. Como você pode ver, ele já está fazendo a validação, que o campo é obrigatório. Então eu vou criar aqui uma lista de nome lista teste. E vou clicar em salvar. Você pode ver que exibiu a mensagem e a nossa lista está aqui. Agora também é a mesma coisa, se eu clicar e arrastar para o lado, aparecem os botões de editar e de excluir. Se eu clico no editar, o formulário é aberto com aquela lista selecionada. Eu consigo editar essa lista, alterar o nome e clico em salvar. Mesma coisa, já mudou o nome aqui. Então eu também posso excluir da mesma maneira lá em categoria. Clico em excluir. Aparece o pop-up aqui para mim e eu confirmo a operação e a lista some. Beleza, pessoal. Agora a gente vai fazer a parte de cadastrar produtos na lista. Então a gente vai voltar lá no Visual Studio, codificar tudo e depois eu volto aqui no emulador para mostrar para vocês. Beleza? Beleza, pessoal. Aqui para o cadastro de produto, então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar o componente aqui da tela de produtos. Então, eu já vou começar criando aqui o componente. Ele vai se chamar editproduto.ts e vamos criar também o HTML, que será a tela de cadastro de produto. Para a tela, por enquanto, eu vou colocar esse código aqui. E no componente, eu vou colocar esse código aqui. E vou apenas renomear. Então, aqui vai chamar Edit Produto. E aqui o nosso HTML é o Edit Produto. E o nome do componente vai ser Edit Produto Page. E agora eu vou registrar ele lá no App Model. Então vem aqui, App Model. Importo aqui de produto. Edit Produto. E aqui é o Edit Produto Page. Vamos registrar ele aqui embaixo também. Beleza. Agora nós vamos vir aqui para a tela de lista. E aqui a gente vai fazer os importes também já de uma vez. A maioria deles é igual à tela de lista, então eu já vou copiar o código aqui. Vou colar e vou adicionar o que a gente vai usar. Então a gente não vai usar o lista, não vai usar o detail. E aqui nós vamos usar as outras classes, que é a produto por categoria, que está lá dentro de produto de listas. Produto por categoria. Vamos precisar também aqui do produto service. Olha, aqui eu já peguei um erro, que é o nome do arquivo está errado, tá? O produto.
Vou renomear aqui. Vou renomear também aqui em Provider. Produto. E vou ajustar lá também no App Model. Na verdade, no App Model não precisa porque não tem. Beleza, já renomeei aqui. Vamos fazer o construtor aqui então. Vou copiar parte dele aqui do de lista. Aqui nós vamos ter o produto service. E o nav params. Vou colocar aqui então public, na verdade private, nav params, do tipo nav params. Porque nós vamos receber aqui a lista como parâmetro. A gente precisa dar um import aqui nele no nav controller. Beleza. Então aqui nós vamos precisar de 3 propriedades. A primeira delas é o produtos por categoria, que é um array daquela classe produtos por categoria. Vamos precisar também da lista e da quantidade de produtos que já existem nessa lista. Produtos é number. Essa propriedade aqui a gente vai usar para poder fazer o incremental da sequência. Ou seja, toda vez que um produto é adicionado, ele é adicionado no final da lista. Aqui no construtor, conforme mencionei, a gente vai receber a lista por parâmetro. Então ela é obrigatória. Então vem aqui em nav params, .data, .item. Esse cara está vindo por parâmetro aqui, ó, do show detail, a gente está passando ele por parâmetro, que é a lista. Beleza, então vamos começar aqui implementando o método que vai listar todos os produtos dessa lista. Vou criar um método aqui então de nome load items, igual a gente fez nas outras listas. E aqui a gente vai chamar o disso product service.getAll e vai passar a lista, o ID dela. Então vem o lista ID. No then a gente vai implementar aqui a listagem. Então eu tenho aqui que o result é um array de produto. E eu vou importar ele aqui em cima. Beleza. E agora no catch a gente exibe a mensagem de erro. Vou copiar aqui do de listas, porque é bem parecido. A gente só muda a mensagem falando que ocorreu algum erro ao listar os produtos. Então aqui no then a gente vai criar uma variável de nome produtos, vai receber o result. Aí a gente vai receber a quantidade de produtos aqui agora, que ela vai ser igual a produtos.length. E vamos instanciar aqui nossos produtos por categoria.
Agora a gente precisa fazer um código para poder adicionar os itens nesse array aqui. Então, eu vou criar uma variável aqui de nome atual, que vai representar a minha categoria, produto por categoria atual. Então, atual é do tipo, eu falo que aqui é a categoria atual. E vou fazer um for each dentro do array de produtos. Produtos for each. Aqui então eu vou falar que para cada produto nessa lista, a gente vai verificar se a categoria atual é igual a null ou o produto.categoria nome mudou, ou seja, diferente da categoria atual ponto nome. Então nós vamos aqui então mudar o cara. Então vamos instanciar um novo objeto do tipo produto por categoria. Aqui eu falo que o nome dele é igual a produto.categoria nome. Faltou o new. E vamos instanciar aqui o array de produtos dessa categoria. E vamos adicionar aqui essa categoria lá no nosso array de produtos. Então, eu dou um push atual. Então, aqui, para cada produto que tiver na lista, eu vou adicionar ele aqui. Então, eu faço atual.produtos.push produto. Beleza, então aqui é um código bem simples, é só para a gente poder fazer a categoria e todos os produtos daquela categoria, para a gente poder separar em grupinhos lá na tela. Aqui agora então a gente vai implementar aquele mesmo método que é o IonViewDidEnter, que é para quando a tela for totalmente carregada, ela chama o loadItens. Então aqui agora a gente vai implementar aqueles mesmos métodos lá, de adicionar um novo item, de editar o item e de remover o item. Eu vou copiar o código aqui da tela de listas. Vou adicionar ele aqui. Vou copiar o de remover item e de remover item handle também. E aqui nós vamos modificar. Quando a gente for adicionar um novo produto, a gente vai chamar, na verdade, aqui a tela edit produto page. Vamos dar um import nela aqui. O edit produto page. Vamos colocar ele aqui. E para cadastrar um novo produto, a gente vai precisar de dois parâmetros. O primeiro é o listID, para a gente falar que está adicionando um produto naquela lista. Então eu boto esse cara aqui. E a quantidade de itens, que vai receber a nossa quantidade de produtos carregada. Agora, o editItem vai ser mais ou menos parecido, só que ele terá um terceiro parâmetro, que é o item que está sendo editado. Então, eu vou criar um parâmetro de nome item, que recebe o nosso item aqui. O código do remover, ele vai ser bem parecido também. Eu vou mudar as mensagens aqui. A primeira mensagem é o confirma a exclusão desse produto. O botão vai ser cancelar. O outro botão aqui é excluir produto. O nome do produto. E ele vai chamar o remover handle aqui.
Aqui eu vou usar o produto service e vou chamar o método remove. Só que aqui está a diferença. Os nossos produtos eles estão por categoria. Então eu preciso aqui da categoria, que vai ser do tipo produto por categoria, e do produto que vamos remover, que é do tipo produto. Então aqui eu vou passar o produto ID. E caso o produto seja removido com sucesso do banco, eu vou vir em categoria, produtos, e vou remover dela o produto. Então eu chamo o splice aqui e passo categoria, ponto, produtos, index of, aquele produto, e vou remover um. Feito isso, eu preciso verificar aqui se a categoria ainda tem itens. Se ela não tiver, eu vou remover ela lá da listagem de categorias. Então, eu venho aqui, if, categoria, produtos.length é igual a 0. Então, se não tem mais categoria, produto na categoria, eu venho this.produtos por categoria, .splice, this.produto por categoria, .index of, categoria, vou remover um também. E aqui embaixo a gente exibe a mensagem para o usuário de produto excluído com sucesso. E em caso de erro, a gente coloca que ocorreu algum erro ao excluir o produto. E aqui em cima, no nosso handle, a gente precisa modificar os parâmetros também. Vai ser igual aqui de baixo. Aqui a gente passa o produto nome. Aqui também. E aqui a gente passa a categoria e o produto. O próximo método que a gente vai implementar aqui é o de quando clicar no checkbox e marcar o produto como comprado. Então eu vou chamar esse método aqui de setItemPurchased, setItemPurchased, e ele recebe um produto como parâmetro. Então, eu apenas aqui mudo o status do checkbox. Então, eu falo que produto comprado recebe o valor ao contrário do que já está. E agora a gente vai e chama lá o produto service e chama o método save para salvar esse produto. E em caso de erro, em caso de sucesso a gente não precisa fazer nada, mas em caso de erro a gente exibe uma mensagem para o usuário falando que ocorreu algum erro ao marcar o produto como comprado ou não comprado. Beleza, agora o último método que falta aqui é o de reordenar os itens na lista, que é quando eu vou clicar em um item da lista, arrastar ele e ele vai modificar de posição. Então eu vou chamar esse método aqui de reorder items. E o parâmetro que vem por padrão nele aqui do Ionic Framework são os index. Então é esse primeiro parâmetro aqui, que vai se chamar indexes. E o segundo parâmetro que eu vou passar é a categoria, porque a gente vai ordenar um produto dentro de uma categoria. Então aqui a gente cria uma variável de nome produto, que vai receber o categoria.produtos, e a gente vai pegar aqui o index e nós vamos pegar o from. Ou seja, de onde esse produto está vindo. Agora aqui a gente vai ordenar eles de novo dentro dessa lista. Então eu falo categoria,
ponto produtos ponto splice index ponto from 1, ou seja, da onde ele está vindo eu removo ele. Agora eu venho aqui em categoria, produtos, splice, indexes, to, que é para onde ele vai. A gente não deleta nada e adiciona esse produto. Agora, a gente precisa reordenar esses produtos no banco de dados. Ou seja, a gente reordenou eles no array, então precisa reordenar no banco também. Então eu vou criar uma variável aqui de nome ordem, recebe 0. E na categoria pronto produtos, para cada produto dessa categoria, nós vamos fazer que o produto.ordem recebe o valor da variável ordem, que está ali fora. Incrementamos o ordem em mais 1 e vamos salvar o produto lá no banco de dados. Então eu chamo um método aqui de cima, que é o produto service save, passo esse produto aqui e em caso de erro a gente exibe uma mensagem que foi algum erro ao reordenar os produtos. Eu vou apagar aqui, escrever reordenar os produtos. Beleza, todo o código aqui da tela de details está pronto. A gente vai partir agora para o HTML dela. O HTML vai ser similar aqui à listagem de listas, então eu vou copiar todo o código aqui e vou colar lá para facilitar. E vou começar a fazer as diferenças. Aqui nós estamos na lista, colocar o nome dela. Então a gente escreve aqui lista.nome. Lembrando que lista é essa propriedade que está aqui. E agora a gente no ngFor, nós não vamos usar aqui o IonItemSlide. A gente vai fazer o ngFor no IonList. Por quê? Porque nós vamos ter dois fors aqui. Um for para poder exibir as categorias e outro para exibir os produtos da categoria. Então eu vou copiar o código aqui, vou colar aqui, vou criar uma variável de nome categoria e ela vai ser do tipo aqui, ela vai estar dentro de produtos por categoria, que é exatamente esse aqui, ó. Então, para cada categoria, a gente vai colocar um header. Então, eu vou usar o ion list header. Vou falar que esse header tem a cor primary, aliás, secondary. E vamos exibir aqui o nome dessa categoria. Então, vai ser categoria ponto nome. E agora nós vamos criar um grupo. Então eu vou criar aqui o ion item group. Vou falar que esse grupo, os itens deles é possível reordenar, então eu vou colocar aqui o reorder igual a true. E o evento que faz reordenação, ele chama ion item reorder. Então, nesse evento, ele vai chamar o método que a gente criou lá, que é o reorder items. E aqui ele passa o event, que são os index, e a categoria. E agora a gente vai usar o ngFor dentro do IonItemSlide. Vou recortar o código aqui, colar ele aqui dentro.
Aqui a variável vai ser de nome produto. E ela vai estar dentro de categoria ponto produtos. Então aqui eu não vou ter um botão, eu vou ter o ion item, que é onde eu vou exibir o checkbox com o nome do produto. Então eu vou adicionar aqui uma label. E nessa label a gente vai usar aqui o ngClass para mudar a classe dela quando o item tiver comprado, que é para colocar aquele taxado em cima do nome do produto. Então eu vou falar aqui que recebe a classe item done quando for produto comprado for true, ou seja, isso aqui já faz essa verificação automática. E aqui eu vou escrever o produto.nome e na frente a gente vai exibir a quantidade comprada desse produto. Então eu vou colocar entre parênteses e vou escrever produto.quantidade. E agora aqui embaixo da label a gente vai adicionar o checkbox. Então é ion checkbox. Eu vou falar que ele está marcado quando o produto for comprado. Então eu venho aqui no checked e ele vai ser marcado igual a true quando o produto estiver comprado igual a true. E no click nós vamos chamar o método setItemPurchased, passando o produto por parâmetro. Ou seja, quando eu clicar em cima do checkbox, ele chama esse método e marca o produto como comprado ou não comprado. A segunda parte aqui é aquele slide que é para poder percorrer e exibir os botões de editar e excluir. O botão de editar ele segue o padrão das outras telas, chama o método editItem e aqui nós passamos o produto. E o de remover, nós precisamos passar qual que é a categoria e qual é o produto que está sendo removido. E aqui embaixo o nosso botão de adicionar um novo produto. Beleza, temos aqui então a nossa tela que lista os produtos daquela lista. Agora nós precisamos criar a tela que cadastra os produtos. Vou fechar aqui alguns arquivos e vamos abrir o Edit Produto. Aqui então eu já vou copiar alguns imports lá da tela de editar lista. Vou colar aqui. E aqui eu sei que a gente vai precisar do onInit, porque a nossa tela ela vai buscar as categorias já existentes para listar na combo box lá no formulário de cadastro de produto. Vamos usar o NavController, NavParams, vamos precisar do ngForm, do ToastService, e aqui nós vamos precisar do serviço de categoria, do serviço de produto e das classes de categoria e produto. Então eu vou mudar aqui para produto. E aqui vai ser o produto service. Vamos precisar também do de categoria. Então venho aqui, mudo para categoria.
E aqui a categoria service. Então, mudamos aqui para categoria service. Beleza. Vamos precisar então aqui do model, nossa propriedade model, que vai ser do tipo produto. A nossa quantidade de itens que vem por parâmetro é do tipo number. Uma lista de categorias, que é um array de categoria. E por último, o viewChild. Então, eu vou colocar aqui viewChild. Vamos recuperar um objeto de ID form. Vamos chamar nossa propriedade de form. E ela vai ser do tipo ngForm. Vou copiar o código do construtor aqui da edição de listas. Vamos receber aqui então por injeção de dependência o NaveController, Toast Service, Produto Service, o Categoria Service também, e por último o NaveParams. Vamos instanciar o objeto do model. Já vamos sugerir aqui a quantidade igual a 1. E vou falar também que não tem nenhuma categoria selecionada. Então eu falo categoria ID recebe -1. Aqui segue a mesma regra das outras telas, eu olho se o item foi passado por parâmetros, caso ele tenha sido, eu substituo o model por esse item. Aqui embaixo eu falo que o nosso produto, que é o model, pertence à lista que veio por parâmetro, então eu venho aqui naveparams.data.listid. E que a propriedade quantidade de itens recebe aqui o que veio por parâmetro, que é td itens. Como a gente importou aqui em cima o onInit, nós vamos falar aqui que nossa tela ela implementa o evento onInit. Para isso, a gente precisa criar um método aqui que chama ngOnInit. Ele é padrão do Angular. Então aqui eu falo que quando essa tela se iniciar, eu quero que carregue as categorias. Então eu vou chamar um método aqui this.loadCategorias. Esse método não existe, nós vamos criá-lo aqui. O load categorias, nós vamos usar o serviço de categorias. Vamos chamar o getAll. Aqui no den, nós vamos falar que o result é do tipo um array de categorias. E que nosso array de categorias aqui recebe o result. E no catch, exibimos uma mensagem para o usuário, caso não seja possível carregar as categorias. Então eu vou no Toast Service, show, a mensagem de que ocorreu algum erro ao listar as categorias.
essa propriedade aqui, então, que vai popular a nossa combo box de categorias. Nessa tela, como vocês viram na primeira aula de apresentação do aplicativo, ela tem dois botões que incrementam e decrementam a quantidade. Então eu vou criar aqui dois métodos. O primeiro é o add quantidade. Nós vamos falar que o this.module.quantidade recebe mais um. E vamos criar também o remove quantidade. E aqui a gente fala que o this.module.quantidade decrementa 1. Só que precisamos fazer uma checagem, que o this.module.quantidade for menor que 0, ele vai receber 0. Para esse valor nunca ser negativo. Agora nós vamos implementar o save. Para fazer o save, então, eu vou copiar o código lá do save de listas, que vai ser parecido. Copio aqui e adiciono aqui. Agora vamos ajustar as diferenças. Então, a mesma validação se o formulário está válido, só que aqui tem uma particularidade. Eu vou checar se eu estou incluindo um novo produto. Então, eu venho aqui if this.module.id, ou seja, se não tem ID, eu vou falar que a ordem dele vai ser a quantidade total de produtos que já existem para essa lista, mais um. Então, this.module.ordem recebe o this.qtd mais um. Ou seja, adiciono ele no final. E ele, por padrão, também vai estar como comprado igual a false. Beleza? Agora a gente manda salvar normalmente. Então aqui é o produto service, o this.module que a gente está salvando. Em caso de sucesso, a gente exibe a mensagem produto salvo com sucesso. Também fechamos a tela quando termina. E em caso de erro, exibimos a mensagem que ocorreu algum erro ao salvar o produto. Beleza? A parte do componente está pronta. Agora vamos fazer o HTML. Aqui o título vai ser novo produto. E eu vou copiar a parte do formulário lá do cadastro de listas. Então, venho aqui no Edit, copio essa parte, colo aqui. Então, vamos lá. O produto ele vai poder ter o nome, a quantidade e a categoria. Então, aqui ó, o campo nome ele já está pronto. Eu copiei lá de cadastro de lista, então aqui é o nome, a mensagem de que ele é obrigatório. E o segundo item que a gente vai adicionar é o de quantidade. Então eu vou duplicar o código aqui. E agora vamos renomear, aqui é quantidade. Esse campo ele vai ser do tipo number, ele não vai ser do tipo text. Vou falar que o valor mínimo é 0 e que ele vai ter o step de 1 em 1. Essas propriedades aqui, gente, ela é do HTML5 e quando eu coloco o tipo igual a número, quando você está abrindo no celular, ele já sugere o teclado numérico. Então isso aqui facilita para o usuário. Esse campo aqui também ele é obrigatório. E aqui o name vai ser QTD. Então, se o name é QTD, esse ID aqui tem que ser QTD, de quantidade. É do tipo ngModule e aqui corresponde à propriedade quantidade, lá da classe de produto.
Aqui eu verifico se a quantidade tem algum erro, se o campo foi modificado, a classe aqui para exibir em vermelho, e como o campo é obrigatório, exibiremos a mensagem de a quantidade é obrigatória. O próximo item aqui vai ser os botões de mais e menos, para poder incrementar aqui a quantidade. Então eu vou criar aqui um novo item. E vamos usar o componente de grid do Ionic para poder alinhar o botão do lado do outro. Então eu vou chamar aqui o Ion Grid e vou adicionar uma linha. Então, Ion Roll. E na linha nós vamos adicionar duas colunas. Então, Ion, Col. Vou falar que essa coluna vai ser a coluna 6. E embaixo também. Temos duas colunas de largura 6 cada uma. E a tela sempre tem no máximo 12. Agora eu vou copiar aqui o código do botão. Nós vamos adicionar dois botões. Então, o primeiro botão vai ser o de Add. Ele vai ser um botão com ícone. Então, aqui é o Ion Button, é do tipo Block, tem a cor Primary. No clique dele, ele vai chamar aquele método de addQtd. Ele não vai ter esse disable. E ele não vai ter texto, ele vai ter ícone. Então aqui eu adiciono o Ion Icon. E o nome do ícone que a gente vai usar é o Add. Copio o código, coloco na próxima coluna e aqui vai chamar o método removeQtd. E o nome do ícone vai ser remove. O próximo item aqui vai ser a combo de categorias. Então eu vou adicionar um novo item. Vou adicionar uma label. Essa label vai se chamar categoria. E aqui agora a gente vai adicionar o componente de combo. Ele chama Ion Select. O nome do botão de cancelar a gente vai alterar, a gente vai colocar em português. Então a gente vai escrever aqui cancel text. Vai receber cancelar. E o ngModel dele corresponde à propriedade categoria ID do model. E ele também vai ser required. Vou colocar que o name vai ser categoria. E que o ID vai ser categoria. E vai ser do tipo ngModel. Agora aqui eu vou adicionar a primeira opção, que ela vai corresponder ao valor em branco. Então eu coloco o Ion Option. Ela vai ter o valor igual a -1, que é para quando não tem nada selecionado. E a gente vai colocar um texto aqui para ajudar o usuário, que é a escolha. E agora, para as próximas opções, nós vamos varrer aquele array de categorias e adicionar aqui. Então, vou duplicar aqui o Ion Option. E nele a gente vai adicionar o ngFor. Aqui eu vou criar uma variável de nome categoria, do array de categorias. Vou copiar o nome dele lá do componente.
E aqui eu vou falar que o value corresponde à propriedade ID desse objeto, categoria.id, e que o valor que aparece aqui é o nome da categoria. Então vai ser categoria.nome. Vou copiar o código de validação aqui em cima, é um novo item também, e como o campo é obrigatório, vai ser praticamente a mesma coisa. Então, aqui eu vou copiar o ID do componente, que é categoria. Mudo aqui no que a gente já apresentou, que é se o campo está modificado ou já foi tocado. E eu checo se a mensagem de erro é a de campo obrigatório, então eu escrevo que aqui a categoria é obrigatória. Vou mandar a mensagem aqui em cima. A mesma coisa aqui o botão. Se o formulário não está válido e fica desabilitado, ele chama o método save e tem o texto de salvar. Então esse aqui é o nosso formulário de cadastro de produto. A princípio o aplicativo está pronto, todas as funcionalidades, então a gente já tem aqui o cadastro de categoria, o cadastro de listas e finalizamos aqui agora o cadastro de produto dentro de uma lista. Eu vou mostrar isso funcionando para vocês lá no emulador agora. Pessoal, antes de eu mostrar lá no emulador, eu esqueci de um detalhe, que é fazer o CSS para poder colocar a linha ali, o taxado em cima do texto da label quando marcar no checkbox de comprado. Eu vou fazer isso aqui agora rapidamente e mostro lá no emulador. Então aqui no app SCSS, a gente vai criar uma classe aqui que vai se chamar ItemDone. E no text decoration dela, nós vamos usar aqui o line through. Só queria lembrar que essa ItemDone, ela já está aqui, ó, na nossa lista. Na tela de details, foi aquele código que a gente fez aqui, ó, que se um produto está comprado, a gente coloca a classe ItemDone. Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês lá no emulador. Então aqui no emulador, pessoal, ó, temos nossa tela de lista. Vou criar uma lista aqui para mostrar o cadastro. Vou dar o nome dessa lista de compra do mês, por exemplo. Vou salvar. Ela tem as mesmas opções aqui do cadastro de categoria. Então quando eu clico e arrasto para o lado, aparece o botão de editar e o de excluir. E quando eu clico em cima da lista, ela vai lá para a tela para mostrar os produtos dessa lista. E aqui, ó, nós estamos na lista compra do mês. Eu vou adicionar o primeiro produto. Por exemplo, vou dar o nome desse produto de arroz. Vou falar que a quantidade é 1. Se eu quiser aumentar a quantidade, ou eu clico aqui e aumento, ou eu clico nos botões de mais e menos. E agora eu escolho uma categoria. Por exemplo, mercearia. Clico em OK. E salvo. Já temos aqui o nosso primeiro produto. Na frente dele aparece a quantidade, igual a gente programou. E quando eu clico no checkbox, ele marca o item como comprado e coloca aqui a linha que a gente fez o CSS agora.
Vou adicionar mais um produto aqui para vocês verem a ordenação deles. Por exemplo, agora vai ser feijão. Vou colocar que a quantidade é 2. E a categoria também é mercearia. Dá OK e salvar. Então aqui para reordenar, pessoal, a gente clica em cima desse ícone e arrasta para onde a gente quer. Ó, beleza, ó, o feijão ficou no lugar do arroz. Beleza, pessoal? Então esse aqui é o aplicativo. Agora as próximas aulas eu vou mostrar como muda a splash screen de quando inicia o aplicativo e como altera o ícone. E também vai ter uma aula depois para a gente estilizar o aplicativo, mudar a cor, as cores dele, a aparência. Como você pode ver, aqui na lista de compra do mês, o header dos produtos está em verde, não está algo muito bonito para apresentar para o usuário. Então, nas próximas aulas a gente vai aprender como modificar isso. Valeu, pessoal. Até a próxima.